ajudando a proteger o seu maior bem, a vida. Mega Bebidas, a sua distribuidora Coca-Cola, Amstel, Kaiser, Heineken e Energético Monster para Lages e toda a Serra Catarinense. E Geral Serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. Lages e região, 99915-1050. O melhor mix do Brasil. E agora tem Tairone Machado e o assunto é esporte local. E aí a reestreia da coluna Pratas da Serra. Bom dia, Tairone. Bom dia, meu amigo Álvaro, bom dia dos nossos amigos ouvintes. Olha só que beleza, saudade já dessa bancada aqui falar. Um espaço, né, Álvaro? A gente sempre falou, um espaço destinado a justamente dar voz e vez aos nossos atletas, a tudo que acontece aí no esporte local, principalmente nas mais diversas modalidades esportivas, falando de skate, falando de bike, falando de vôlei, de futebol, de futsal, levantamento de peso, halterofilismo, enfim, todos os esportes têm um espaço local aqui na Mix e hoje retornando aí com a coluna Pratas da Serra. Que bacana, bem-vindo de volta. Bacana. E olha só, pra retomada aí da nossa coluna aqui no Jornal da Mix, hoje eu vou trazer uma pessoa, um amigo de longa data aí, um cara que sempre brigou pelo esporte, sempre batalhou, estive junto com ele em várias conquistas aí, meu amigo e hoje deputado estadual Márcios Machado, que vai trazer um monte de notícias boas aqui pro nosso esporte. Márcios, bom dia, meu irmão. Muito obrigado pela aceitação aí do convite em reabrir a coluna Pratas da Serra. Seja bem-vindo. Muito obrigado, gratidão. Eu fico muito honrado de estar aqui. Conheço o Tairone Machado, meu parente. São primo, lá nas raízes portuguesas. Viu só? Verdade. Só que eu sou da linha do parente um pouco mais bonito, hein, Marcos? Tá bom? Pode ser? É o que a mãe fala, né? Além de tudo, é humilde e mentiroso ainda. Pelo menos a minha mãe sempre fala isso, né? É a única pessoa que eu conheço. Mas, Márcios, vamos... lógico que a ideia aqui é a gente ter um bate-papo, né? Mas sempre falando de coisa séria, que é o esporte local. E assim, a gente se conhece há muito tempo e eu sei que você tem enraizado dentro de você, assim, essa luta pelo esporte local, né? Então eu gostaria que você fizesse as suas primeiras palavras aqui, mostrando pra gente hoje, você como um deputado estadual que tá lá para fiscalizar toda a legislação, mas também para propor legislação, que a gente começasse a bater um papo de que a gente tem que ter o esporte como uma verdadeira ferramenta de transformação social, né? Afinal de contas, você como um homem público precisa primar, assim, que o acesso ao esporte, de que as pessoas tenham um direito que é constitucional de estarem praticando, as crianças, os jovens, os adolescentes, isso sem contar os inúmeros fatores que o esporte leva em relação ao desenvolvimento social, né? Então, para você, assim, Márcio, qual que é o verdadeiro papel do esporte dentro da nossa sociedade, dentro da nossa comunidade? É o que acontece, quando nós trabalhamos com o esporte, nós transcendemos as palavras, podemos dizer assim. Por quê? Porque quando eu coloco o jovem, a pessoa no esporte, ela tem qualidade de vida, ela traz consigo a saúde, né? E quem está no esporte, geralmente, grande parte, a maioria esmagadora, ela não entra nos caminhos sinuosos das drogas. Isso é por isso que você, na sua fala inicial, fala que o esporte é transformador e, de fato, ele transforma. Nós tivemos aqui anteriormente, junto com o Pedro, né, que é o coaching, né, no programa anterior, ele trabalha muito forte no esporte. E o que acontece? A gente sempre busca e fazer essa conexão. Por que acontece? Hoje eu sou o único deputado estadual da Serra Catarinense. Isso significa, dos 18 municípios da Amures, o único estadual eleito é o Márcios Machado. Então, pensando nisso, o que eu comecei a trabalhar? Puxa vida, como a visão, ela deve ser um pouco macro, no sentido de que a grande floresta, que é a Serra Catarinense, ela deve ser abrangida por políticas públicas voltadas ao esporte. Porque se eu tenho uma quadra, por exemplo, as quadras que nós estamos fazendo hoje, na Serra Catarinense, quadras de grama sintética. Se eu tenho uma quadra moderna, bonita, o que acontece? As pessoas vão ter autoestima, então você aumenta a questão da valorização do ser humano, a pessoa vai poder jogar, vai ter, por exemplo, escolinhas de futebol, vai poder fazer um campeonato regionalizado, que isso é bem interessante. Então, para nós termos uma noção, você que está me escutando na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, estou muito feliz de você estar aqui junto conosco. Dos 18 municípios, eu consegui já emplacar em 12. Apenas 6 municípios ficaram de fora e a meta é até a conclusão do mandato
Márcios Machado, tem cada município, no mínimo, uma quadra. Por que no mínimo? Porque Lages é a grande mãe, então Lages tem muito mais. São Joaquim vai receber 2. Otacílio Costa, 2. Nós vamos ter em Bocaina, Bom Retiro, Campo Belo do Sul, Capão Alto, Correia Pinto, Painel, Palmeira, que já está pronta, Ponte Alta, a licitação está aberta, São José do Cerrito, Urupema vai ser numa escola. Por quê? Porque a gente precisa fazer isso. E vale ressaltar que o Márcios Machado é o único deputado dos 40 que tem uma equipe de engenharia para fazer projeto e fiscalizar a obra. O que é importantíssimo, né? Eu até ia cair nessa pergunta, Márcio, assim, ó, porque geralmente quando a gente vê as obras do poder público, infelizmente há uma ingerência em relação à implantação desses equipamentos, né? Muitas vezes os equipamentos são implantados com equipamentos de baixa qualidade, de forma mal feita, pode assim dizer, né? Essas gramas, essas quadras, você tem previsto então essa questão da fiscalização da execução da obra e posteriormente, obviamente, a entrega dessa obra com todos os padrões de qualidade? Como é que tá essa questão? Isso mesmo. Por exemplo, Capão Alto tá entregue, qualidade excelente. O grupo de engenharia foi neste momento de construção da quadra várias vezes lá. Nós estamos monitorando quadra por quadra, obra por obra. Ótimo. No painel, pra gente ter uma noção, tem concluída uma capela mortuária, que sai um pouco do tema, mas está no tema da fiscalização. Ela foi parada 3 vezes a obra. Por quê? Porque estava fora de desnível, não tinha o tempo de cura. Então o que acontece? O dinheiro do pagador de imposto é um dinheiro muito suado. É um dinheiro que tudo que tu vai, tu tem que estar pagando alguma coisa. Tu vai para um lugar, tem que pagar isso, pagar aquilo, pagar aquele outro. E o que acontece? Se você não tiver uma fiscalização intensa, a obra vem de má qualidade. Nós tivemos há pouco tempo ginásios poliesportivos entregues para a comunidade e em pouco tempo tinha infiltração, tinha problema, precisava de reforma. Mas peraí, tu quer dizer que antigamente existiam obras que duram até hoje, lá nos tempos medievais, por exemplo, que tem aqueles castelos, e de repente agora, com toda a alta tecnologia que nós temos obras que são descartáveis, fast food. Você entregou de forma muito rápida para poder fazer uma questão eleitoreira e depois você abandona para a comunidade. E isso nós não vamos aceitar. Só para ter uma noção, nós vamos colocar aqui do lado da delegacia, na Brusque, e também no Petrópolis, na Rua Curitibanos, nós não vamos transformar em quadra de grama sintética, porque já tem uma quadra de concreto, mas nós vamos transformar ela em piso emborrachado. Que bacana, que legal. Durabilidade, para ter uma noção, Álvaro, tá aqui junto conosco, de 10 anos, de acordo com a empresa. Poxa vida, quer dizer que uma quadra emborrachada tem durabilidade de 10 anos externa? Isso é muito bom, porque a gente precisa ter qualidade e todas elas têm iluminação com LED, iluminação top, por baixo da terra, algo assim extraordinário. Pra quê? Pra que tu chegue lá e, poxa vida, isso aqui é dinheiro público? É teu, meu amigo. Vou cuidar. Ajuda a cuidar. Me ajude a fiscalizar, porque sozinho o Márcios Machado não vai conseguir. Só para a Serra Catarinense são 17 milhões e 200, isso é inédito. Nenhum deputado estadual conseguiu trazer o que eu consegui trazer. Por quê? Porque eu tô determinado. Quando um homem está determinado, o universo inspira e conspira a seu favor. Em off nós estávamos conversando para chegar aqui com o Tairone, ele falou assim: Márcio, como é que tá lá na Assembleia? Eu falei assim: nós temos que fazer 100 coisas para conseguir 10. É assim que funciona. Então eu tenho várias frentes em andamento, em progresso contínuo, para conseguir uma ou outra coisa. Daí o pessoal, poxa vida, quando nós inauguramos uma quadra de grama sintética, até chegar nessa inauguração, muita coisa é um longo aconteceu. Caminho, né? É um longo caminho. Agora, Márcio, é importante a gente tocar nesse assunto também, porque isso também tem uma parceria com os municípios, né? E geralmente quem toca, e tu falou na tua fala inicial ali em relação às políticas públicas, né? A gente percebe que o Brasil como um todo, e não é diferente no estado de Santa Catarina e muito menos em Lages, é que carece uma política pública efetiva, permanente esportiva, né? A gente não tem, a gente vem, na verdade, políticas de governo, né? Então, esse governo é dessa forma, outro governo é outra forma. O que me preocupa em relação às implantações de equipamentos públicos de lazer é justamente criar vida, né? Porque você falou muito importante, assim, a comunidade, ela tem que se sentir pertencente daquele equipamento. Aquele equipamento é da comunidade. E muitas vezes são depedrados, são deteriorados justamente por falta de ter uma vida. O que eu falo em vida?
vida. Por exemplo, são políticas públicas para ter escolinhas ali, para ter profissionais ali instruindo as crianças, para ter uma organização disso. Existe uma possibilidade de você, enquanto deputado estadual, estar cobrando dos gestores municipais a efetivação de uma política pública para esses equipamentos, justamente, além de prevenção de deteriorização, também para que eles tenham vida própria, com aulas, com escolinhas. Existe uma possibilidade disso? É apenas de sugestão, porque o deputado ele não tem ingerência nos municípios. Por exemplo, Lages vai receber um centro cultural holístico. O que significa isso? Um centro de R$700 mil, quase 500 metros quadrados de área construída. Para quê? Para teatro, para dança, para capoeira, artes marciais, taekwondo, enfim. É um centro maravilhoso. A nossa ideia, conversando com o pessoal da prefeitura, é que seja na frente do Centro Serra, naquela parte que é pública. Para quê? Para que tenha visibilidade e as pessoas se integrem naquele centro cultural. E o que acontece? Daí me perguntaram, quem vai fazer a gestão? Eu posso sugerir que alguém faça a gestão, mas eu não posso determinar como deputado, porque é o seguinte, deputado, muito obrigado pelos recursos, mas agora você não pode fazer ingerência dentro dos programas. Tu quer fazer um programa? Traga recurso. Pode ser que aconteça isso, mas a nossa ideia é que a gente tenha um sistema integrado para que as pessoas possam, por exemplo, andar numa pista de skate. Você tem um projeto maravilhoso que um dia nós vamos fazer, aquele projeto que me passou, vamos que é sim. Moderno, como que é o nome? A Pump Track? O nome moderno aí do pessoal, que é uma pista menorzinha, que o pessoal hoje tá em delírio, no mundo todo tem campeonato dessas grandes representações de bebidas de energético, enfim. E eu coloquei agora, não nesta linha desse projeto, mas um outro projeto que já existia um compromisso com Márcio Machado. Todos os compromissos que eu assumo é comigo. Eu sempre falo o seguinte nas minhas campanhas: eu vou fazer o meu melhor, me dê uma oportunidade. E o povo me deu uma oportunidade, e eu não posso desonrar essa oportunidade. Agora nós vamos ter R$240 mil para uma pista de skate. Isso é muito bacana, Márcio, porque assim, isso tem muito a ver com a nossa coluna, né, Álvaro? Porque assim, verdade. A gente defende muito as diversas modalidades esportivas que tem, e nós temos muito atletas bons. Aqui em Lages, por exemplo, tem o Luquinhas, que foi campeão estadual de skate, correu em circuito nacional, enfim, tem uma galera que anda de skate e justamente faltava equipamentos direcionados para isso. E aí volta também um pouquinho, só puxando um pouquinho daquilo que nós estávamos falando hoje, da ingestão, da implantação dos equipamentos públicos, porque algumas pistas que foram colocadas aqui não tem a angulação correta, não tem o material correto, né? E trazer isso é dar perspectiva justamente para essas para esses esportistas que talvez fiquem à mercê, né? Então isso é muito bacana, você tá preocupado em trazer equipamentos, em trazer recursos justamente para as minorias, né? Podemos dizer assim, muito embora tenhamos muitos skatistas aqui em Lages, o qual eu já mando um abração aí a todos. Tenho grandes amigos meus que andam de skate, mas isso é muito bacana e isso é uma notícia boa também. Então vamos ter uma pista de skate toda construída, elaborada, então, aqui em Lages, para que eles possam estar utilizando. Isso mesmo, Márcio? Já está certo isso? O que acontece? O recurso, ele entra em 2021, este ano, ao longo de... Pode ser no primeiro semestre, como pode ser no segundo. Só que agora nós conseguimos alterar a Constituição do Estado para que seja de fundo a fundo. O que significa isso? Não tem aquela questão burocrática, morosa, de convênio. Não tem. Então o que acontece? Vai ser depositado o dinheiro? Vai. Entra direto na conta da prefeitura. A prefeitura de Lages, por exemplo, assim, o que nós precisamos entender? Que Lages é muito maior que qualquer bandeira política. Muito maior que qualquer campanha política. Tanto que em 2016 eu perdi a prefeitura para o atual prefeito. Nós colocamos 2,5 milhões no primeiro ano de recursos para Lages. Isso é quase dá um terço dos recursos da Serra Catarinense. E agora foram mais de 7,5 milhões totalizando esses recursos. Isso significa o quê? Nós precisamos pensar na cidade como um todo. O que acontece? Muitas vezes a teoria é quanto pior, melhor, para que meu grupo entre e faça uma grande diferença. Eu entendo da seguinte maneira: quanto melhor, melhor. Eu quero que a cidade cresça, desenvolva, tenha qualidade de vida. Tanto que nós estamos trazendo para cá agora uma cancha de bocha. Esse dinheiro já está na conta.
só falta a prefeitura abrir a licitação. O projeto estrutural nós entregamos, porque a engenharia fez, e precisa só os ajustes, questão de solo, algumas questões bem pequenas que a gente possa entregar e já abrir licitação. Que aí quem faz esse processo é o município, isso? O município vai nos ajudar. Eu tô para contratar um outro engenheiro que nos ajude em todo o processo, em todo o procedimento, porque a hora que a gente chegar e entregar o projeto, ele só deu uma olhada e falou, não, tá tudo ok, vamos colocar para frente. O Eupídio é um grande jogador de bocha, e aqui não tem mais bocha. Então olha só qual que é a nossa grande estratégia. Você traz o jovem pro futebol, pro skate, mas tu traz o pai, traz o avô também, porque a hora que tu traz o avô, ele começa a observar as coisas, e a gente precisa integrar essas duas gerações, tanto que existem políticas públicas que integram os idosos e as crianças que estão em orfanato. Para quê? Para que tu possa receber a sabedoria de quem já passou por muita coisa boa e muita coisa ruim, e oriente aqueles, porque ou você aprende pela prática, ou você aprende pelos livros, ou você aprende por alguém te passando informações. A única forma é essa. Então nós precisamos fazer essa integração. E é interessante que, além disso, eu estou trazendo lá na base a criança. Nós temos hoje 52 parques infantis que até 2020 e 2021 serão instalados, alguns com grama sintética, porque eu consegui ampliar a tecnologia, porque não adianta só colocar o parque infantil, a criança vai ali, não tem aquela adequação correta, mas a grama sintética traz modernidade. E outra coisa, nós trabalhamos na questão cognitiva. Existe a teoria do cérebro trino de Paul MacLean, que diz o seguinte: nós temos 3 cérebros: o cérebro reptiliano, o cérebro o límbico, que é o sistema das emoções, e o sistema neocórtex, que nos torna humanos de verdade. E como que funciona? O sistema límbico, ele é das emoções. E como é que eu consigo ampliar isso? Engatinhando. Igual um cachorrinho, tu pode brincar com teu filho, você que está me escutando, e às vezes você vê vídeos de japoneses que fazem isso. Eles colocam uma faixa ou uma fita na porta para a criança engatinhar ou rastejar. Porque quando ela rasteja, ela amplia a potencialidade do cérebro reptiliano, que vem dos répteis. O que significa isso? Teu coração bater, você está andando de bicicleta, de repente tem um buraco, você consegue desviar, ou andando de carro. Então é a questão rápida de um réptil de verdade. E o mamífero, ele nos herda o quê? Emoções, sentimentos. E como é que eu consigo fazer isso? Me colocar no lugar do outro? Porque a grande questão é, nós temos que nos colocar no lugar do outro. A empatia. Quando eu vejo no outro eu começo a pensar, peraí, então eu tenho que respeitar aquela pessoa, eu tenho que trazer políticas públicas que agreguem valor. Só pra gente ter uma noção, e isso vem na questão até um pouco do esporte, não diretamente no esporte, mas na questão da saúde, que é o seguinte: por exemplo, nós vemos muitos catadores de materiais recicláveis, muitos. Só que imagine você tá um senhor, que muitas vezes é um senhor, levando um carrinho com 200, 300 quilos. Nós colocamos 12 carrinhos agora para 2021 para Lages, só para Lages, com projeto piloto, para que é um carrinho elétrico. Ele pode levar até 500 quilos, tem autonomia de 8 horas, então ele vai poder trabalhar mais, trazer mais resultado para a família dele. Isso quer dizer o quê? Qualidade de vida. Não, isso impacta também na questão ambiental, né? Porque ele também faz um papel imprescindível, né? De reciclagem e tudo mais. Então é importantíssimo agregar isso. E quando você fala dessa questão do desenvolvimento mesmo cognitivo, né? Dentro da educação física a gente tem uma linha que é o desenvolvimento psicomotor, né? Então a principal questão para o desenvolvimento psicomotor dessa criança é justamente estar em interação com equipamentos, né? Ou seja, a balança, o escorregador, ele desenvolve tudo isso que você falou. E hoje a gente vê que nós estamos numa modernidade que cresceu os números de assalto, de violência. Então os espaços destinados para as crianças acabam sendo fragmentados, né? Antes a gente brincava na rua porque tinha um terreno baldio, tinha outro terreno baldio. Hoje em dia o crescimento das cidades, lá ainda tem bastante, mas com o desenvolvimento daqui a um tempo vai ter. Então essas questões de parques infantis, eles são muito importantes também para a questão da socialização da criança e para o próprio desenvolvimento cognitivo da criança, né?
Então, quando a gente pensa em equipamentos públicos, ele tem que ter agregado diversos valores, né? E é bom que quando você fala em trazer essas questões de equipamentos, você também fala dessa questão de valores, um deles, né, da questão da psicomotricidade. E a cancha de bocha, justamente, tendo esse equipamento, valoriza, né, os mais experientes, os nossos vovôs, as nossas vovós, que carecem também de políticas públicas, né, destinadas ao lazer, né, e isso também vai complementar, né, Márcio? Então a cancha de bocha também é uma outra conquista que a gente pode dizer, é um público prioritário idoso, mas isso não impede que o jovem, que o adulto estejam lá participando com eles também. Então é mais um espaço para que os idosos tenham também o seu direito constitucional garantido de participação de lazer esportivo, né? É de fato, porque quando eu observo um idoso, eu observo a sabedoria nele. Porque ele tem a sabedoria, mas agora como é que ele vai conseguir de fato implantar esse conhecimento? Através desta cognição, de você incentivar ele a mexer com o cérebro, porque muitas vezes se você deixa o teu cérebro parado, ele vai atrofiando, né? Então, e o cérebro comanda o corpo, né? Então automaticamente o corpo atrofia também. Tudo. Então eu cheguei numa cidade aqui da região serrana e falei o seguinte: nós estamos com uma quadra de grama sintética, fui lá dar uma olhada nas obras. E daí eu falei, olha, um dia meu sonho é trazer uma cancha de bocha. Daí um da juventude falou, não, isso aí ninguém joga. Daí tinha 2, 3 adultos assim, falou, não, peraí, eu quero jogar isso aí. Né? Então o que acontece? Por que as pessoas não jogam uma bocha? Porque não tem. Agora, tendo um lugar adequado, moderno, bonito, que ele possa jogar uma tranca, jogar uma cacheta, jogar um dominó, alguma coisa, e também jogar a bocha, aí começa a mudar. Perfeito. Márcios, estamos chegando próximo ao fim aí. Eu vejo que também tem a questão que nós colocamos aqui das clínicas de hidroterapia e fisioterapia. Queria também isso é bacana, porque aqui você traz a prevenção e também o tratamento, né? Ou seja, é importante a gente ter esse pensamento, e lá isso também vai estar composto pela clínica de hidroterapia e fisioterapia. Você pegou o fio do trabalho bem certinho. Você trabalha com o preventivo, que é o futebol, o esporte, e o tratamento. Se ele de repente estourou algum tendão, alguma coisa. E eu coloquei então, aqui na região serrana, são 5 centros de reabilitação motora, com piscina térmica, moderna, de alta qualidade, Lages, Palmeira, Otacílio Costa e Correia Pinto. O dinheiro já está na conta. Estamos só esperando que abra a licitação. Urubici vem agora em 2021. Então é algo assim que me chamou muita atenção de, poxa vida, como é que eu posso ajudar aquela pessoa, aquele idoso, aquele ser humano que não consegue mais levar uma sacola, por exemplo, porque ele não está conseguindo força. E com o tratamento na piscina, você consegue fazer alongamentos que você não faz normalmente. Então a piscina, ela te dá uma elasticidade muito grande. Então sempre pensando assim, como é que eu posso agregar valor? Sabe? Então a gente coloca sempre pra minha equipe, porque o Márcio Machado, ele não tá sozinho, ele tem um grupo de pessoas que pensam junto com ele. E o que me chama muita atenção é que várias pessoas no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, eles mandam sugestões para mim. Você que tá me escutando, me adicione nas minhas redes sociais, e sempre nas minhas redes tem lá meu WhatsApp. Manda um oi para mim, que não é assessor que vai responder para você. Às vezes eu fico 2, 3 horas só respondendo, mas eu chego e respondo todo mundo. E é verdade, ele responde mesmo. E se não responde, leva um puxão de orelha ainda. Cadê você? Tô aqui, tô chegando. E daí que é engraçado o seguinte, a gente consegue muitas coisas boas. Uma das grandes demandas são as escolas. As escolas estaduais, claro, é municipal também, mas estadual, o que acontece? Não tem projeto, o governo do estado licita tudo para poder uma empresa terceirizada fazer os projetos. E eu tenho essa equipe de engenharia. Eu falei pro governo, através da SED, que é a Secretaria Estadual de Educação, falei, eu quero doar os projetos. Você recebe os projetos? Eles não estavam recebendo. Aí eu conversei com o governador do estado, expliquei a situação, ele também isso é fato novo para mim. A partir desse momento e dessa análise, nós fizemos um projeto de lei que garante a todo ser humano, engenheiro, possa fazer um projeto e doar para uma escola. Olha só que bonito isso. Quer dizer que o Álvaro é engenheiro, tem um filho que estuda numa escola estadual, ou ele estudou naquela escola estadual e tem um amor gigantesco. Contribuir, né? E eu falo assim, poxa vida, eu quero chegar aqui, quero fazer uma quadra
quero melhorar o ginásio, quero fazer uma pista de atletismo, porque aqui tem uma área importante que a gente pode utilizar ela. Ele faz o projeto, doa pro Estado, não tem responsabilidade nenhuma, porque os engenheiros vão analisar e ver se está todo dentro das normas, da ABNT, aquela coisa toda, e você faz algo que avança. Porque a Secretaria de Educação tem recursos, mas como é muito burocrático, muito mesmo, você não consegue ver a obra em andamento. E quando tem, é meio que a toque de caixa. Porque eles pegam um projeto padrão e começam a colocar em todas as escolas. E às vezes tu vê, poxa vida, tem que mudar aqui essas telhas, arrumar que tá tendo infiltração. Daí eles colocam no projeto toda aquela área de telhas que não precisava ter colocado. Às vezes só uma parte, economiza dinheiro e faz a coisa acontecer. Então eu acredito que esse projeto de lei é um dos projetos mais bonitos que o Márcio Machado apresentou na Assembleia Legislativa, que logo a gente aprova, para que as pessoas possam contribuir também. Eu posso ser um ser agregador. Eu não preciso concorrer à política, fazer passeata, pegar uma faixa aí pra rua. Não preciso fazer para mudar o mundo. Como é que eu posso mudar ele? Sendo a mudança que tu quer no mundo. Perfeito, é o poder participativo da população. Muito bem, chegamos ao fim então, Álvaro. Olha aí, da primeira coluna. Voando, né? Passou voando. Vamos agradecer então, Márcio, muito obrigado pela aceitação mais uma vez do convite, parabéns aí por todos os projetos que tu tem trazido. Ao longo aí do ano, vamos vir mais vezes aí pra gente ver como é que tá o andamento dessas obras, já deixo o convite feito aí, e muito obrigado pela parceria de sempre, meu irmão. Obrigado, um grande abraço a todos, contem sempre comigo e ficamos todos com Deus. Fechou então, hoje recebemos então na coluna Pratas da Serra o deputado estadual Márcio Machado. Álvaro, primeira de muitas. Muito bem, até semana que vem. E a gente volta hoje às 5 da tarde com o Papo de Copa e às 6 com o Copa e Cozinha. Até mais. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. Jornal da Mix. Oferecimento Infinity Rodas e Pneus. Via Serra. Geral Serviços.